Vocês acham que o abutre tem, quando o abutre, né, avista uma carniça, por exemplo, ele avista exatamente. Quando o abutre, né, a quilômetros de distância, né, avista, né, uma carniça, ele avista por quê? Não é pelo olho da cara, né? É pelo cheiro, é pelo olfato. Ele sente o cheiro e vai na direção da coisa. Quando ele se aproxima dela, aí sim ele vai enxergar com os olhos da cara. Mas para voltar ainda, a questão é a seguinte: quando eu vejo, para voltar no Aristóteles, quando eu vejo, tá, com os olhos da cara, eu vejo, ou melhor, o que vê é apenas o meu corpo ou é a minha alma que vê? Os dois. Elias, não tem como separar um do outro, certo? Corpo e alma encontram-se imbricados, totalmente conectados, menino. Essa conexão aí é o que possibilita conhecimento, certo? É essa conexão entre corpo e alma que possibilita conhecimento. Porque senão, gente, olha só, a lógica do pensamento de Aristóteles. Porque senão, para Aristóteles, se não fosse assim, eu poderia dispensar tudo isso aqui, olha. Concordam? Voltando na questão da Jennifer. Só um minutinho, Sival. Voltando à questão da Jennifer agora. Olha só, de acordo com Aristóteles, eu já sei, tá? Mas só sei quando. Depois que eu consegui perceber que eu próprio sou racional, tá? Depois que eu já sei que sou racional, eu percebo aí sim que aquilo que vejo com os olhos da cara, aquilo que sinto pelo meu tato, pelo meu olfato, pelo meu paladar, pela minha audição, pode me enganar. E aí, o que ocorre? Caso eu queira descobrir o verdadeiro acerca das coisas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conduzir a minha investigação de forma lógica. Então ele usaria a alma racional. Eu, então, como dotado de corpo e alma, ou seja, eu, então, como um ser dotado de percepção sensível, de memória, da possibilidade de experimentar. Essa possibilidade aqui de experimentar se torna importante agora num outro sentido, não no sentido do senso comum, mas no sentido científico, tá? E aí veja, eu amplio essa experimentação. Eu amplio em que sentido? No sentido de verificar em que condições eu de fato posso colher um resultado, tá? Que seja, por exemplo, universal, que seja verdadeiro, que seja objetivo acerca dessa coisa que eu quero conhecer. Ok? Mas, quando eu faço isso conduzido pelo quê? Pela minha alma intelectiva. Por isso é que Aristóteles dirá, então, o homem é dotado de uma alma tripartite, não é isso?
essa alma tripartite, na verdade, é uma só. É ela própria que contém, né, é constitutiva, né, desses três modos, tá, de ser. Então, a própria alma é sensível. Não. A própria alma é vegetativa, o que significa dizer que ela, né, no primeiro momento do seu próprio desenvolvimento, Piaget depois vai trabalhar isso também, mas é claro que o Piaget vai trabalhar, né, com outros elementos, né, até porque o interesse do Piaget é outro, mas Piaget parte também de Aristóteles. Né, se vocês pegarem lá o entendimento de Aristóteles acerca da psicologia e a caracterização da psicologia para Aristóteles, vão ver que a psicologia parte exatamente dele para pensar, né, o humano, o pensamento propriamente humano, como é que ele se desenvolve. Certo? Tá, então, essa alma sensitiva, essa alma vegetativa está no âmbito da necessidade. Ok? A alma é sensitiva. Veja, não trata simplesmente de sentidos, de emoções, não é isso. Algumas pessoas colocaram isso lá na prova, mas a alma sensitiva, ela está mais diretamente conectada aos sentidos. Ela é direta, porque uma coisa é sentido, outra coisa é sentimento. Certo? Então, a alma sensitiva é o que nos possibilita, por exemplo, degustar uma determinada coisa, né, e até, né, fazer uma cara boa, né, despertar um desejo maior por ela. Tá? Mas isso está no âmbito apenas dos sentidos. Até aí, Aristóteles dirá, nós nos assemelhamos aos demais animais. Oi? Quando nós estamos nesse âmbito, tá, nós nos aproximamos muito, tá, dos demais seres. No primeiro momento, quase que nós não nos distinguimos, né, de uma abóbora, por exemplo, uma melancia, uma jaca, um cachorro, uma égua, um cavalo, sei lá. Tá? Nós estamos nesse âmbito, né? Quando a gente chega no âmbito sensitivo, tá? Ou seja, a ponto de uma criança, por exemplo, bebezinho, recém-nascido, né? Quando a mãe coloca o peito na boca dele, ele simplesmente suga. Ele não passou por um processo de aprendizagem, né? O menino chorou, a mãe enfia o peito na boca e ele começa a mamar. Não é isso? É um âmbito sensitivo. Se ele não gostar por alguma razão, se tiver algum problema, né, com esse leite aí, né, ele não vai tomar esse leite. O que ocorre? Em algumas vezes, por algumas razões, as mães têm que encontrar uma outra solução. Ok? Que a experiência degustativa não foi boa. Certo? Bom, até aí nós ainda estamos muito próximos dos animais, nos distinguimos, nos distanciamos, né, dos vegetais, mas ainda estamos muito próximos aos animais. Mas aí, veja, não é por causa de sentimento algum, é por causa dos sentidos. Certo? Como é que a criança pequena sabe que aquela pessoa é a sua mãe? Pelo cheiro. Né? Tá. Às vezes pela voz. Né? Então, por outro lado, a alma intelectiva, né, é o que nos vai
tá? Distanciar absurdamente dos demais seres. Porque a partir daqui, nós não apenas podemos romper com esse outro mundo aqui, tá? Romper, transformar radicalmente esse outro mundo e construir um novo mundo para nós. Saímos do âmbito natural, afirma Aristóteles, para criar, através disso aqui, um âmbito cultural. O que a cultura faz é exatamente negar o natural. Certo? A cultura nega, ela entra em choque, né, com o natural. Fala aí, Simval. Oi? Felicidade? Nós vamos chegar lá. Porque são 8 Né, Yara? Entregar na segunda. Não, deixa eu ver. A minha primeira vez que eu tratei disso. Não, então, mas não é a primeira vez que eu trato disso, não. Lembra? Então não tem jeito de fazer. Tá. Melhor. Até aqui, tá tranquilo então? Então tá. Oi. Nós não podemos desprezá-la. Tá? Não podemos menosprezar a percepção sensível. Nós não podemos desprezar aquela vivência que tivemos, por exemplo, em nossa infância. Mas é necessário o autoconhecimento. Não. Isso não tem a menor importância para Aristóteles. Necessário, no caso, seria o final lógico. Para conhecer, então, para conhecer as demais coisas, tá? Para conhecer as demais coisas, o autoconhecimento não tem a menor importância para Aristóteles. Nós vamos ver a relação do autoconhecimento, ou melhor, o que nós podemos estabelecer de relação com o autoconhecimento é a política e a felicidade. Para essas coisas, nós temos que falar de autoconhecimento, mas esse autoconhecimento não tem nada a ver propriamente com aquilo que Sócrates e Platão entendem por autoconhecimento. É uma outra ideia de autoconhecimento. Certo? Retira. Professor. Entendi que a gente não pode desprezar, né? Caso queiramos conhecer algo, tá? A verdade acerca das coisas externas, né? Sejam elas sensíveis, sejam elas inteligíveis. Não podemos desprezar os sentidos, apesar de saber que eles falham. Como eu sei que eles falham, eu preciso de quê? Dessa alma aqui, ó, dessa alma intelectiva, dessa alma racional. É ela que me vai conduzir à descoberta da verdade acerca das coisas. Percebe? Ou seja, apesar de afirmarmos que o conhecimento tem início na percepção sensível, não são eles que determinam e nem é através deles que eu poderei conhecer algo de verdadeiro. Não é através deles. Certo? Não é através deles.
olha só. Porque eu vejo que vocês já ficam logo preocupados com a prova, como é que vocês vão escrever na prova, né? É isso mesmo. Essa Na palavrinha verdade, é um desprezar trabalho, aí, que a prova essa já- palavrinha desprezar aí, desprezem na. Porque veja, a questão é que para Aristóteles, se eu quero conhecer algo de verdadeiro, tá? Eu preciso conduzir-me pela razão, certo? Consequentemente, ao perceber que eu próprio quero conhecer, por exemplo, o que é uma árvore tal ou tal, eu já sei necessariamente que eu precisarei dos sentidos. E aí, então, eu decido como usá-los. Sabendo já desde o início que eu é que terei que conduzir, ou seja, é a minha razão que terá que conduzir essa investigação. Precisar, então precisa, né? Conduzindo os sentidos. Por isso que eu disse, tem que desprezar a palavra desprezar. Porque não explica nada. Tá? Você Rebeca, falou que não olha precisa, só. não, peraí. O senhor falou que não precisa necessariamente da memória, da experimentação e da imaginação. Que realmente precisa, você usou a palavra precisa. Que realmente precisa, que você acabou de falar, que a alma vai entender através da lógica que você precisa tal e qual conhecer uma árvore, você precisa ir lá nela ou imaginar. Para você imaginar ela, você precisa ter ela na memória, ou seja, você precisa ter visto ela através da percepção sensível. Então você precisa da percepção sensível, sim. Só que isso vai passar pela lógica. É isso que você está querendo dizer? Tá meio confuso. Quando a razão conduz uma determinada investigação, a própria razão, tá, é que vai entender se é lógico ou não é lógico usar os sentidos para conhecer aquela coisa ou não. Porque se a própria razão perceber que não é necessário usar os sentidos, ela própria não os usará. Mas o que eu, por exemplo, que eu usaria a razão e eu não ia precisar dos meus sentidos, nada da memória, experimentação? Vamos pensar. Vamos dar o exemplo. A física aristotélica nós podemos pensar isso. Vejam bem, nós podemos pensar isso tanto através do Aristóteles como através do Euclides. Tá? Ou seja, quando Euclides escreve os elementos, tá? É uma obra do Euclides, que é a obra mais famosa em termos aí de matemática dos gregos, tá? Euclides escreve, vejam bem, na tradução para o português brasileiro, tá? Essa obra tem um total de 499 páginas. Utilizadas apenas para explicar o número, explicar as expressões algébricas, para explicar o que é um quadrado, o que é um triângulo, ou seja, o que são todas essas figuras. Entretanto, em momento algum, Euclides, vejam bem, em momento algum, Euclides usa qualquer número
Assim como, em momento algum, Euclides usa reta, como não usa figura alguma geométrica. Em momento algum. Mas ele tinha isso na memória dele, não? Todo o pensamento do Euclides é um pensamento baseado apenas, pura e simplesmente, na razão. Que razão é essa? É essa mesma dita por Aristóteles como sendo lógica, como sendo contemplativa. Mas vamos dar o exemplo do próprio Aristóteles. Vou apagar. Quando Aristóteles escreve a física, Aristóteles escreve a sua explicação acerca do universo, que nós entendemos hoje por universo, mas que Aristóteles propriamente não chega a usar a palavra universo, porque não existe naquele momento, ele usa apenas o quê? Cosmo. E para explicar o cosmo, ele vai, a ordem que nos envolve, ele vai utilizar uma explicação acerca do motor inamovível. Para chegar a esse motor inamovível, ele apresenta outros 48 motores. Para explicar o quê? A dinâmica que determina todo e qualquer movimento. Assim como para explicar a estrutura física, tá, do universo, os planetas, localização dos planetas e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, em momento algum, Aristóteles apresenta qual é a distância entre um astro e outro. Em momento algum, ele apresenta qualquer caracterização de qualquer planeta. Em momento algum, ele usa de uma apresentação que depende dos sentidos. Toda a explicação do Aristóteles é uma explicação teórica acerca do cosmos. Pura e simplesmente teórica, pura e simplesmente contemplativa, pura e simplesmente lógica, sem o uso de qualquer dado sensível, tá certo? Ela é tão somente teórica. Porque para Aristóteles a razão não precisava de qualquer demonstração sensível para chegar, a tal explicação acerca, dessa totalidade que nos envolve. Entendeu? Entendeu não? Eu vou voltar a isso, Eu vou voltar a isso para deixar mais claro ainda o que é essa relação para Aristóteles. Essa relação entre a razão e a percepção sensível, que a gente volta na questão da Jennifer, a gente volta na questão do Sival, para a gente pensar não apenas o conhecimento acerca, dessas coisas que eu acabei de dizer, assim como também se faz necessário nós voltarmos àquela questão do autoconhecimento afirmado pela Potira, porque aí nós temos que pensar a questão da política e da felicidade. Nós temos que chegar a isso. Deixaremos isso para a gente tratar no dia 9,
Certo? Deixa eu tratar essa sexta-feira, não precisa deixar entregar esse trabalho na segunda, porque aí já pelo menos passa essa fase. Concordo. Nossa, a gente tá numa dificuldade com esse primeiro, com esses filósofos, não estamos? De cara, assim, a gente tá até pegando bem nisso. Não, na verdade, assim, eu acho que a gente tá pegando melhor do que eles. Sim, Aurélia.